está aqui também, sejam todos bem-vindos, né? Ô, Antônio, meu querido, sua câmera fechou, tá certo? Aconteceu algum problema? Aí voltou, né? Aí agora sim. Então vamos começar. Vou começar aqui, pessoal. Eu vou tirar eu aqui do destaque, quem está no YouTube, né? No Zoom, e nós vamos ficar só com o Antônio, porque dessa forma o pessoal que está lá no YouTube consegue acompanhar, tá? Então vamos iniciar nossa palestra. Dei esse tempinho aí, né, para que mais pessoas pudessem conectar. Então, eu sempre gosto de trazer definições. É claro que todos nós temos, né, já conhecemos esse problema. Então, assim, a gente não fica aqui prolongando muitas questões de definições, né? Mas a gente sabe que é uma doença que ela é degenerativa, né? Ela, infelizmente, a pessoa que começa a ter alguns sintomas de Alzheimer, a tendência é realmente degenerar, né, a parte cerebral, podendo chegar até a demência, né? Então não é fácil mesmo, é complicado. A gente precisa é, ficar atento, né, a sinais que os nossos pais ou avós, enfim, possam. A gente tem que ficar atento. O nosso organismo ele vai dar sinais. A gente não pode desconsiderar, tá? Então, talvez você que já conviva, né, com algum idoso com Alzheimer, você vê que isso aqui realmente pode acontecer. Então, é a principal causa de demência em pessoas a partir dos 60 anos, né? Mas a gente não precisa chegar aos 60 anos para cuidar, né? A gente pode, com antecedência, já ir cuidando da parte cerebral, que com certeza vai afetar lá na frente, né? Então, aqui, ó, é um tema da nossa palestra. Oito pontos, né? Então, é um pouquinho longo esses 8 pontos que nós vamos falar, mas é essencial. É longo, mas é essencial. Então, dê atenção, tá? Para que você possa se conhecer também, né? Ver se você não, por acaso, não se enquadra em alguma coisa disso aqui. É claro que não é só esses 8 sinais. E essa palestra não substitui a ida ao médico, mas podemos ficar atento com os nossos familiares, né? Então, vamos lá. Memória. É o primeiro sinal. Essa dificuldade de memória é muito comum, tá? Então a pessoa começa a contar histórias repete diversas vezes a mesma história. Ela perde ali algumas questões, esquece fatos, talvez algo recente que ela passou, ela não está lembrando ou não lembra muito bem. Então, já é um sinal. Análise crítica, olha só, é incapaz de fazer um raciocínio crítico das situações. Então, aquele senso de análise crítica, ela perde isso. Então, fica balançado o senso crítico, né? Então, ela não consegue analisar por que algo não aconteceu como de costume, né? Ela sempre tem aquele costume e ela não entende por que que não aconteceu. Então, compreender mudanças de comportamento significativas ou sinais que tem algo anormal acontecendo consigo. Então, são alguns exemplos de que a pessoa perde a análise crítica. Tarefas incompletas, tá? Isso aqui também é outro ponto que, né, pode ser que era fácil a pessoa fazer, agora parece que aquela tarefa está se tornando tão difícil, tão complicada, tão demorada, né? Então, você ficar atento a essa questão, viu? Por exemplo, ao esquecer algum item básico da lista de compra do mês, de cumprir alguma função habitual ou etapas de processo que estava acostumada a realizar, né? Vamos supor aqui, né? A pessoa está acostumada a lavar o carro, né? Mas aí, por algum motivo, ele esquece o balde. Não é estranho a pessoa que vai lavar o carro? Talvez ele tenha uma maquininha, né? Mas normalmente, no meu exemplo aqui, né? Então, alguma coisa que era uma função habitual, né? Acordava, sempre tomava os remedinhos, né? Gostava de tomar água. Ele passa a esquecer isso, né? Então, tarefas incompletas pode ser um sinais, tá? Um sinal. Dificuldades para resolver problemas, tá? Até problemas menores, maiores, né? Talvez mais simples ou complexos, mas a pessoa você percebe que ela não tem mais aquela agilidade para resolver um problema, tá? Então, passa a ter um grau elevadíssimo quando se trata de resolver algum tipo de problema. Isso aqui é muito característico, né, do humor e a personalidade, a mudança de humor, de personalidade, faz parte desses sinais, né? E tem uma tendência a se isolar. Então, é algo que a gente tem que pensar e não deixar os nossos idosos se isolar.
tentar trazer ele, né? Talvez você fica muito aí no WhatsApp, né, nas redes sociais e não está percebendo, né, que a pessoa está ali se isolando. Então, aí é claro que ela não vai ter mais vontade de sair, de socializar, né? Não quer conhecer mais pessoas. E aí muitas vezes fala assim: "Ah, tá ficando um velho rabugento". Não é, não é, tá? Então fica atento a essas questões, né? Comunicação, ele vai ter problemas para comunicar palavras escritas, né? Tá? Então isso é muito comum. E aí o vocabulário passa a ser reduzido, encurtado, as frases passam a ficar simples, né? Poucas palavras, tá? Aqui tem mais algumas questões para a gente finalizar, ó, que tem a confusão, pode estar relacionada a eventos locais, pessoas, né? Então ela passa a ficar desorientada. E alterações visuais, tem dificuldade de compreender as imagens que estão vendo, tá? Então, fazendo interpretações diferentes. Aqui eu trouxe uma foto para você ver um cérebro normal e um cérebro diagnosticado com Alzheimer. Olha como é menor, né? Entre outras alterações, mas visualmente a gente consegue perceber também, né? Viu só? Então, aqui estão 8 sinais, né, que você tem que ficar atento a essas questões, né? Mas eu vou trazer outra questão que não é muito divulgado, né? Mas que é bom a gente ficar atento, né? Porque as glândulas adrenais também podem impactar nessa questão, né? Não é muito falado, por isso que eu trouxe aqui para você ter um conhecimento, para você fazer um diagnóstico, fazer um exame, né, para você entender se não é só a questão do Alzheimer, tá? Não é só isso. Pode afetar em várias outras situações, mas muitas vezes não é divulgado isso. Talvez o médico não te peça assim um exame, né? Então tá aí algo que você pode ver, ó. Pode ver com o seu médico, né? Estão localizadas na parte superior, são pequenos órgãos endócrinos, tá? Tem um formato diferente um do outro, ó, são essenciais na regulação de funções vitais, estresse e pressão arterial. Olha só, hein? E pesquisas estão sugerindo, né, não é uma ou duas, são várias, que a disfunção adrenal pode desenvolver doença como Alzheimer. E o que está envolvido nessa disfunção adrenal? Entre outras questões, o estresse. O estresse crônico vai elevar, né, os índices do cortisol, mas vai fazer você ter problemas. Então, cuidado, viu, com essa questão de muitas atividades durante o dia. E eu trabalho com um grupo, né? Alguns trabalham aqui comigo, sabem que recentemente eu fiz uma pesquisa dentro desse próprio grupo, né? E uma das coisas que eu mais ouvi, por incrível que pareça, foi: a minha agenda está muito difícil. É muitas questões que eu tenho que resolver, eu tenho que cuidar durante o dia. É normal, né? O tempo está reduzido para todos, mas nós devemos cuidar da nossa agenda. Quem cuida da minha agenda? Você sabe? Você já parou para perguntar? Será quem cuida da agenda do Rômulo? Eu. Eu cuido da minha agenda. Não é cliente, não é ninguém. Sou eu. Então, eu tiro tempo para fazer as minhas atividades, que são essenciais, mas eu tiro para fazer outras atividades durante o dia. Eu fecho a agenda, eu falo não. O não é muito importante. Talvez a pessoa te traz uma demanda e você assume essa demanda. Você poderia dizer: olha, semana que vem eu vou cuidar dessa questão que você está me trazendo. Pronto. Você não se sobrecarregou, semana que vem você cuida, né? Você termina algum projeto e começa o outro. Então, muito cuidado com essa questão do estresse crônico, viu? Muito cuidado mesmo. Sabe por quê? Eu vou até compartilhar aqui de novo, que eu não dei a ênfase necessária, né? Olha só, para você ver por que que é importante você cuidar dessa questão. Olha, o estresse crônico mantém altos níveis de cortisol, o que pode ter efeito tóxico no hipocampo, uma área do cérebro crucial para a memória e frequentemente afetada precocemente no Alzheimer. Então, o estresse que você tem, você fica, ai meu Deus, vai estar afetando o hipocampo, entendeu? Então, cuidado com isso.
Eu volto a dizer, não é fácil. A gente sabe que o tempo está reduzido, né? Talvez você tenha que cuidar de outras pessoas que estão doentes, né? Ou precisam de algum cuidado especial, mas você precisa cuidar de você mesmo, né? É aquilo que eu sempre falo, ou você cuida da saúde ou você vai cuidar da doença, tá? Então tá aqui sobre o estresse, né? Claro que a gente precisaria de uma hora só para falar das glândulas, né? Mas você pelo menos já entendeu que existe no seu corpo as glândulas adrenais que podem sofrer com estresse e esse estresse vai afetar lá seu hipocampo, tá? Aqui eu não vou falar muito porque a gente já conhece, né, um pouco, eu já falei um pouco dos sintomas, mas eu gostaria de salientar que existe períodos do Alzheimer, fases. Então, quanto antes você diagnosticar, melhor, tá? Então, tem a pré-demência, que você, né, a perda da memória recente, aí tem o estágio inicial ou leve, tá? Então, tá no estágio inicial, mas já começou. Aí você vai ter as desorientações que nós já comentamos, né? Aí vem o intermediário, tá? Que vai interferir em algumas coisas do dia a dia, né? Talvez você vai esquecer algo que era tão marcante, e aí quem está do seu lado vai assustar. Mas como assim? Você esqueceu disso? Mas já é um estágio intermediário. Infelizmente, né, tem um estágio avançado, que é onde a gente não quer que ninguém chegue. Mas infelizmente, né, o que a gente percebe é que em um momento ou outro vai chegar, mas é possível a gente jogar isso lá para frente, viu? E você vai ver dois depoimentos que vão reforçar essa questão. Tá? Então, nessa fase avançada já é bem mais complicado. Realmente a pessoa precisa 100% de alguém do lado dela, né? E esse vídeo aqui que eu vou compartilhar com você, antes de chamar os depoimentos, eu quero que você ouça com o coração. Traduz aí para nós, Antônio. Ouça com o coração. Não só com o ouvido, com a mente, com o coração. Você, principalmente, que é o nosso convidado, que está aqui acompanhando, seja no Zoom, seja no YouTube. Eu já mostrei esse vídeo em outras ocasiões. É, eu já assisti esse vídeo várias vezes. Hoje eu assisti esse vídeo e mesmo assim eu paro e pondero. Eu estou investindo em quê na minha vida? Como serão meus anos à frente? Então, assista com o seu coração. Pare um pouco agora o que você está fazendo, talvez está até distraído, e preste atenção nesse vídeo. Vamos dar atenção ao vídeo. Como vão ser seus últimos 10 anos? Você será rápido o suficiente para brincar de pega-pega com o seu neto? Forte o suficiente para acolher cada momento? Você envelhecerá com saúde? Ou envelhecerá com doenças? Agora é a hora de escolher. Como você envelhecerá? Como serão seus últimos anos de vida? Percebe que é uma decisão que só você pode tomar? Você conseguiu entender? É isso que mexe comigo. Como vão ser meus próximos 10 anos? Se você, numa sexta-feira, conectou em uma palestra sobre saúde, eu tenho certeza que você já reflete sobre isso. Que você está buscando conhecimento para que você consiga tomar as melhores decisões e dessa forma conseguir investir na sua saúde e manter não só a saúde do seu corpo, como a parte cerebral.
Então, continue prestando atenção. Daqui a pouco nós teremos dois depoimentos. Eu vou falar com a Eva e depois com a Raquel, que nós vamos ver sobre tudo isso, né? Como elas estão vivendo, né? Convivendo com a pessoa com Alzheimer que faz o uso desse projeto que vocês vão conhecer agora, tá bom? Então, como serão seus próximos 10 anos? Eu reflito muito nesse vídeo. Eu quero ter saúde, eu tenho certeza que você também que está aqui quer ter saúde, não é? Então, como evitar o problema? Olha só, aqui nós temos um estudo que aponta, né, que o Alzheimer ele pode ser diminuído com exercícios mentais, físicos e controle da obesidade, boa alimentação, qualidade de sono, pelo amor de Deus. Se você não está dormindo bem, nós vamos te ajudar aqui com essa palestra. Daqui a pouco eu vou tocar no assunto, mas vai dar Alzheimer em você. A qualidade do sono ela é extremamente importante. Você tem que dormir. Você tem que fazer a higienização, você tem que desligar quando chegar na hora de dormir, ir para um quarto escuro, largar esse, né, do celular para lá, não é levar para o seu quarto, não é ficar ali passando até, não, não, jogue isso para lá, deixa lá na sala, lá na cozinha, entra para o seu quarto, quarto escuro, bem aconchegante, limpo, né? Se você tiver condições de investir num ar-condicionado, num ventilador, enfim, bem arejado, né? Para que você tenha qualidade de sono, isso é extremamente importante, tá? Cuidado com a circulação, tá? Isso aí é fundamental. Então, se você tem problema de pressão alta, você tem que resolver. E nós vamos te dar uma dica aqui também, tá? Má circulação, tudo isso, né? Mas olha só, exercícios mentais e físicos. Fazer musculação não é exceção. Você tem que fazer, você pode fazer na sua casa. Aí, Romulo, você está falando de um jeito assim, mas eu estou preocupado porque as pessoas não estão fazendo. Você precisa fazer musculação. Você precisa fazer atividade física, você precisa fazer o seu sangue circular. Mas nós vamos entender como tudo isso vai se encaixar daqui a pouquinho, tá? Agora, para as fases mais avançadas, ainda não há muito o que fazer, tá? Mas é, é possível você dar mais uma sobrevida com isso que você vai ver daqui a pouquinho. Então você percebe que tem exercícios, alimentação, qualidade do sono, cuidado com a sua alimentação, né, com a sua pressão alta, você tem que evitar algo, né, para ajudar o seu corpo a ter uma pressão equilibrada e não é remédio, né? Que remédio acaba afetando, né? Mas é importante você prestar atenção se você está com pressão alta, tá? Daqui a pouquinho você vai ver como diminuir a viscosidade do sangue. Aqui tem uma descoberta recente, ó. Eu vou ler para você, ó. A intervenção nutricional não é uma cura, mas efetivamente mostra que quanto antes você tem uma intervenção, você cuida da parte nutricional, melhor para o paciente. Tem até uma pesquisa lá na Arábia Saudita sobre a vitamina K, que é presente aqui no brócolis, espinafre, na rúcula. E eu gosto muito de rúcula e de brócolis também. Pode ter um efeito protetor contra o desenvolvimento de problemas neurodegenerativos. Então, abuse aí da rúcula, do brócolis, do espinafre, né? Principalmente se você tem um idoso, né? Introduza isso na alimentação dele. Você pode suplementar também, né? E aqui a sinapse química, né? A gente já estudou isso, né, na escola. Mas eu vou trazer aqui novamente, ó. É uma área de estímulo que os neurônios usam para transmitir impulsos, valendo-se necessariamente de neurotransmissores. Ocorrem algumas reações químicas que desencadeiam o impulso a ser transmitido e assim mantém o corpo funcionando ordenamente. Deixa eu te explicar. Essa parte cerebral, essa comunicação dos neurônios, ela é extremamente importante. E quem tem Alzheimer, talvez essa conexão começa a perder. Então ele vai meio que o neurônio dorme. Se morreu, morreu, não tem como. Mas talvez ele está ali numa inércia. Então esse projeto que você vai conhecer vai dar um tranco, vai ajudar eles a comunicar melhor. Mas isso que você viu até agora não é complicado você colocar, são medidas simples, fáceis
né, que você pode trazer para a sua família, para os seus amigos, compartilhar essas informações e cuidar da pessoa sem um grande investimento. Mas o que eu vou falar agora é ainda mais impactante e mais interessante. Sabe por quê? Você precisa entender que a maior parte do seu organismo, muitas vezes a gente desconsidera. Olha só essa foto aqui. Essa foto aqui mostra um cérebro azul. Você vai entender daqui a pouquinho. Olha só, é formado em sua grande parte de água. 85% do nosso cérebro é formado por água. Ah, não, mas você está falando que tomar água vai me ajudar? Não, eu estou te afirmando que tomar água vai te ajudar, tá? Estou afirmando. Tem alguém rabiscando meus slides aqui, né? Logo que eu descobri, eu vou tirar da sala, viu? E aí, 20% de toda a circulação sanguínea também acontece no cérebro. Olha só. É a Cláudia. Não, não é a Cláudia, né? Deixa eu ver aqui. Vou tirar a Cláudia aqui da sala, Pedro. Só um minutinho, tá? Não é a Cláudia que a gente conhece, né? Mas, infelizmente, tem alguém aqui fazendo graça. Sempre aparece, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar compartilhar novamente, tá? Não, não é a Cláudia, é você não. Calma aí, viu, Cláudia? Se aparecer novamente, aí eu vou excluir, tá? Eu vou excluir aqui da sala, tá? Só um minutinho, por favor. Vou tentar de novo. Sempre aparece, né? Um engraçadinho para tentar atrapalhar, tá? Só um minuto, por favor. Vou tentar de novo, viu? Se fiquem na sala. Se der problema, aí a gente toma outras medidas, tá? Só um minutinho, vamos ver. Deve que vai dar problema, né? Porque tá aqui novamente, ó. Então tá aqui a parte cerebral, né, 20%. Então a gente precisa driblar a demência fazendo uso dessa questão da hidratação. Então é extremamente importante a gente cuidar disso, cuidar da questão cerebral. Então eu vou tentar resolver essa questão aqui, pessoal. Só um minutinho, por favor, tá? Deixa eu só resolver aqui, tá? Deixa eu tentar resolver aqui, porque aí vamos ver se eu consigo aqui. Vamos ver se eu consigo. Peraí, viu, pessoal? Calma aí, porque sempre tem um engraçadinho, né? Vamos ver se eu consigo aqui, tá? Eu sei que você está querendo printar os slides, mas se eu não resolver isso aqui, eu não vou voltar para os slides, né? Eu não vou deixar convidados vendo pessoas escrever coisas. é, Não, não tem hacker aqui, não, pessoal. Não tem hacker aqui. Aqui não tem como ser hackeado, não. Só eu que posso ser prejudicado aqui na reunião. Pode ficar tranquilo, tá? Deixa eu ver se isso aqui resolve, tá? Não tem nada de hackeado aqui. Pode ficar tranquilo que não tem nada disso, tá? Aqui, vamos ver. Se vou tentar compartilhar, tá? Se eu não conseguir compartilhar, é, tá? Então vamos aqui. Então vamos lá, viu, pessoal? Deixa eu só resolver outra questão aqui, porque sempre tem alguém. Peraí, só resolver aqui. Você é de TI, né? Sei. Eu sei muito bem quem que você é, tá? Então vamos tentar aqui ver se eu consigo resolver.
Vamos ver se melhora, pessoal. Vamos ver agora, tá? Eu vou compartilhar aqui. Ah, eu vou te contar, viu? Não, não tem hacker não, pessoal. Pode ficar tranquilo que isso aí é conversa, tá? Pode ficar tranquilo que não tem. Para você que está conectado, não tem problema nenhum. Mas vamos continuar aqui, tá? É só me atrapalha, né? Já aconteceu em outras vezes, não foi a primeira vez, né? Talvez hoje é a primeira vez que você esteja vendo, né? Mas já me atrapalharam em outras oportunidades, tá? Então não precisa ficar com medo, não precisa. Só pessoas que estão incomodando, tá? Pode ficar tranquilo aí que não vai ter nada não, tá? Então vamos lá. Vamos, eu já tirei algumas pessoas da sala, tá? Vocês vão ver que vai melhorar um pouco, né? Mas devem entrar. Você sabe como é que é, né? Mas o único que atrapalha sou eu. Mas como eu já passei por isso outras vezes, eu fico tranquilo, eu sei como resolver, tá? Então vamos lá. Vamos aqui tratar sobre essa parte da hidratação. Será que a hidratação realmente faz diferença? E é isso que nós vamos ver. Eu vou conversar com a Eva. Eva, você tem como ativar o seu microfone, por favor? Se você puder levantar sua mãozinha virtual, até me ajuda, tá? A te achar aqui. Vamos ver se a Eva conseguiu conectar, né? Aqui, a Eva. Eva, você consegue abrir o seu. Isso, deixa eu colocar você aqui, ó. Aí. Tá aqui, Eva. Ativa o seu microfone, por favor. Deixa eu mandar uma mensagem aí. Pronto. Vê se você consegue ativar o seu microfone. Você dá um toque na tela. Não está conseguindo, não? Aí, pronto, Eva. Já estamos te ouvindo. Tudo bem? Tudo bem. Boa Que, noite. que Gente, bom. no dia 5 de janeiro, você ia fazer parte desse projeto de saúde maravilhoso. E depois desse dia, a gente só teve benefícios, muitos Peraí, Eva, benefícios. só um minutinho. Antes de Principalmente você... Eva, antes de você falar seu depois, só um minutinho. Você está falando de qual para cidade, Eva? Fortaleza. Você está falando de Fortaleza. Legal. Você conheceu esse projeto quando? No dia 5 de janeiro desse ano, 5 de janeiro desse ano. isso, E você tem alguém na sua casa que tem Alzheimer. Foi diagnosticada com Alzheimer. a minha sogra. Há 7 Então, anos. 7 anos e a doença realmente é igual eu falei, é degenerativa, não é, Eva? É, muito avançada dela, muito avançada mesmo. Muito avançada, né? Mas aí, em janeiro, você conheceu esse projeto, passou a investir na hidratação. Conta para nós como que ela tá de lá para cá, Eva, por favor. Antigamente, ela é muito debilitada, né? Muito. Ela não anda cadeirante, ela teve trombose na perna direita, tinha a pressão alta muito elevada, muito mesmo. Só via nas emergências dos hospitais. De 2 a 3 vezes por mês ela estava lá na emergência. E depois que a gente fez esse projeto, eu vi uma diferença muito grande, né? Hoje ela interagia, ficava quietinha no canto dela, conversava. Até a fisioterapeuta viu a diferença, perceber, né? A diferença antes e depois. Ela ficou assim, estarrecida, né? Foi assim, a perna era muito inchada, não tinha mais, né? Aí a pressão é por Ô, normal. Eva, eu vou fechar só a tela, porque eu acho que o microfone vai funcionar melhor. Eu vou só fechar o vídeo, tá? Aí deixa eu só interromper. Agora, repete para nós o que que a pessoa que cuida dela falou? A fisioterapeuta viu a diferença, né? De antes e depois desse projeto. Que bom. Então, Ela percebeu uma diferença. uma profissional que cuida dela percebeu a diferença. Que bom. Pode continuar, Eva, por favor. Uma diferença muito grande. Aí ela teve uma trombose na perna,
e tinha a pressão alta muito elevada, muito, muito alta mesmo. De 2 a 3 vezes por mês ela estava na emergência, com essa pressão dela, né? E depois desse projeto, ela não, tá com 4 meses que a gente está fazendo esse uso da água, né? Então ela não foi mais para emergência, só para consulta, emergência não mais. Ah, que legal. Então a rotina continua, porque tem realmente que ir ao médico, fazer todas as consultas. Mas o É, convívio com ela ficou melhor e ela mesmo, né, deve estar se sentindo melhor. Você acha que ela está mais feliz, Eva? Vocês estão mais felizes também? também. Hoje ela conversa, ela chama a gente para conversar. Antes ela não fazia isso. Se você conversar com ela hoje, qualquer assunto, abordar ela, ela responde. Se ela souber. Se você conversar com ela assim, de cara assim, você não percebe que ela tem Alzheimer. Hoje, você não percebe. Olha, viu só o que que é cuidar? Ela tinha os cuidados. Há 7 anos eles vinham cuidando. Mas o que acontece é que muitas vezes a gente desconsidera o que faz, né, a maior parte do cérebro é água. E olha só como ela fez o protocolo de hidratação e o resultado está sendo esse, fantástico. Quer complementar mais alguma coisa, Eva? E você Não teve só, resultado. isso, não só ela teve esse benefício, mas eu também. Tive bastante benefício. Eu sentia muita dor na coluna. Eu tenho hernia de disco na lombar. E na cervical eu tenho escoliose, artrose, artrite e bico de papagaio. Então, para mim cuidar dela era muito difícil. Para me dar banho, eu sentia muitas dores. Por incrível que pareça, com 20 dias fazendo parte desse projeto, eu não sentia mais uma dor na coluna. Como hoje eu não sinto mais nada na coluna, nenhuma dor. Olha só, Eva. Então foi um investimento para a família toda, né? Não só a sua sogra teve resultado, como você e outros tiveram. Eva, muito obrigado, viu? Parabéns aí por cuidar tão bem da sua sogra, por acreditar nesse projeto, levar para tua casa e estar colhendo os benefícios. Muito obrigado, viu, Eva? De nada. Olha só que interessante. Eu tive que fechar o vídeo dela só para que o som, né, chegasse melhor, mas vocês viram ali a Eva. Que legal, que bom, né? Você viu só 7 anos cuidando, mas esqueceu de um importante fato que é a hidratação. Então agora você vai entender por que que ela resolveu, por que que teve as melhoras, tá? O que que ela fez, né? Porque água a gente sempre toma. Não é, muitas vezes não é falta de tomar água. A gente toma água. Só que, infelizmente, a água que nós tomamos, ela perde um pouco das propriedades e você vai entender daqui a pouco. Eu vou tentar compartilhar de novo, se não for possível. Raimunda, daqui a pouco eu falo contigo, viu? Agora eu vou continuar, mas lá no finalzinho a gente conversa, tá? Então eu vou tentar novamente aqui, né, se for possível. Deixa eu ver. Vamos fazer assim, eu não vou compartilhar para não correr o risco, mas você vai entender. O nosso organismo aqui, ele é formado, em sua maior parte, por água, certo? Por isso que a gente fica muito tempo sem comer, olha só, mas não fica muito tempo sem tomar água. O nosso corpo precisa desse líquido tão importante. Só que, infelizmente, a água que nós tomamos, ela perdeu as propriedades. Como assim, Rômulo? Veja bem, a água do seu filtro, ela está de que forma? Parada. A sua água está parada. E uma água parada, ela acaba ficando pesada. Você já tomou uma água que estufou o seu estômago? Você já tomou uma água que quando você balança, você percebe balançando ali no seu estômago? Isso é uma água pesada, é uma água filtrada ou uma água mineral que você compra, excelente, ótimo, mas ela para, a água fica parada. E a água, ela foi feita para ficar em movimento. Uma vez que você para a água, ela estabiliza, acontece que uma molécula vai se atraindo a outras, vai formando macromoléculas. O nosso cérebro, nosso corpo, né, todo o nosso corpo é formado por trilhões de células. E o núcleo celular precisa entrar água para levar minerais, hidrogênio e oxigênio. Então é aí que está o problema. A nossa célula não está recebendo esse estímulo tão importante. A partir do momento que quebrou esse cluster, que deixou a água extremamente leve, faz com que a pessoa tenha realmente aproveite, o organismo realmente aproveita
a questão da hidratação, entendeu? Então, a partir desse momento, todas as funções do seu organismo passam a funcionar melhor. Todas as funções. Entre elas, a parte cerebral. Por quê? O organismo ele vai receber, o núcleo celular vai receber esse estímulo através dos minerais e a água recolhe o lixo celular, joga na sua corrente sanguínea. E aqui está a questão da pressão alta. Quando você tem um sangue pesado, viscoso, né, colesterol alto, triglicérides, enfim, um sangue sujo, o coração tem que pôr mais força para fazer esse sangue circular. Aí ele tem que aumentar a pressão. Uma vez que você faz o uso de um projeto extremamente eficiente em melhorar a qualidade da sua água, o sangue diminui a viscosidade. Os seus rins passam a funcionar bem, o fígado da mesma forma e o intestino. O intestino tem que funcionar todo dia, aumenta a imunidade e ajuda na parte cerebral. Porque se o seu organismo não tiver água, ele vai tirar de onde tem. E pode levar até uma água suja. E isso é muito ruim. Então, a partir do momento que você tem uma boa água na sua casa, você precisa fazer essa água se tornar mais eficiente. Como que eu faço essa água se tornar mais eficiente? Eu preciso fazer com que essa água Eu preciso fazer com que essa água ele realmente entra dentro das células, tá? Então, como que a gente faz isso? Nós temos esse dispositivo aqui, ó, que dura a vida toda. Você nunca vai trocar. Olha os resultados que a Eva teve. E talvez quando ela começou a usar, talvez ela nem acreditava em tudo isso. E esse outro aqui, libera minerais, você troca ele de 3 em 3 anos. Olha só, de 3 em 3 anos. Um dura a vida toda e o outro você troca de 3 em 3 anos. Então, o que que nós queremos? Que você melhore a qualidade dessa água. No caso, deixar ela mais leve. Infelizmente, eu não estou conseguindo compartilhar, mas a pessoa que te convidou, ela pode mostrar para você uma comprovação científica do melhor centro de controle da qualidade. Tipo assim, ó, eu inventei essa caneta, um exemplo. E eu falo que essa caneta ela escreve 1 milhão de palavras. Aí o laboratório ele vai confirmar se isso é verdade. Sendo verdade, ele vai dar o laudo. Então, esse projeto aqui procurou o principal laboratório de controle da qualidade, que é o Instituto Falcon Bauer. E aí você vai perceber que ele deixa a água 6 vezes mais eficiente. 6 vezes mais eficiente. Alterou alguma coisa? Não. Água você toma. Água não tem contraindicação. E esse dispositivo dura a vida toda. E esse outro você troca de 3 em 3 anos. Só que tem mais. Você vai ser acompanhado por 60 dias. Olha só que interessante. Mas tem que tomar água do jeito certo. Não adianta fazer de qualquer jeito. Você precisa respeitar, fazer corretamente o protocolo de hidratação, tá bom? E você vai ver daqui a pouquinho sobre essa questão. Então, veja bem, melhoramos a qualidade da água. Agora, o que que essa água vai fazer no organismo? É isso que é interessante. Por que que ela melhorou? Vamos chamar a Raquel aqui. Raquel, levanta a sua mãozinha virtual para a gente conversar. A Raquel também, aqui, ó. A Raquel aqui. Ativa seu som, por favor. E eu vou colocar você aqui como destaque. Olá, Raquel, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Boa noite. Você está falando de qual cidade, Raquel? Monte Carmelo, Minas Gerais. Minas Gerais. Conta para nós, Raquel. Nós estamos falando aqui do Alzheimer. Como que esse projeto de saúde ajudou no seu caso aí da sua família? No meu caso, aí eu tomo conta da minha mãe e tenho mal de Alzheimer. Antes, quem cuidava era minha mãe, era minha irmã. E a minha irmã não tinha esse projeto dessa água. E aqui na minha casa eu já tenho esse projeto há 4 anos. Como a minha mãe veio para a minha companhia, então ela começou a tomar essa água.
Como eu fico de cima, ela toma água direitinho, as pessoas estão vendo a mudança dela. Ela não está aquela pessoa agitada que era, ela está mais calma, ela dorme bem a noite inteira. A minha irmã, ela não dormia. Os exames dela tá perfeito, ela está mais comunicativa e conversa mais, interage mais. Gosta de passear, ela mesma faz as coisinhas dela, mas depois que veio para minha companhia, está todo mundo percebendo a grande mudança que ela está tendo. Olha só que interessante. Isso que é legal. As outras pessoas, as pessoas que convivem, percebem a melhora. E a única coisa que mudou, porque a irmã dela também cuidava, mas a única questão que foi introduzida foi uma água de qualidade extremamente leve, né, Raquel? Tá feliz, Raquel, com os resultados da sua mãezinha? Muito feliz, e não só com os resultados da minha mãe. Como eu disse, a gente faz esse uso há 4 anos. O meu marido deu uma erisipela bolhosa, a perna dele ficou em carne viva. Eu chegava em casa, usava essa água, lavava a perna dele com essa água. Quem vê a perna dele hoje não fala que ele deu o que ele deu, graças a essa água. E eu também, graças a essa água, melhorei bastante. Fazia o uso do remédio da tireoide. Hoje eu não tomo remédio para tireoide. Fiz exames recentemente, ferratina em dia, todas as vitaminas em dias, hemogramas, beleza, tudo sem alteração nenhuma. Raquel, eu lembro que eu já te entrevistei em um outro, né, uma outra, acho que tem muitos anos já, né? Parece que o médico que te acompanhava também assustou com a sua melhora, não foi? Muito, muito grande. Na hora que ele falou, o que você está tomando que te melhorou tanto? Eu fiz a maior propaganda dessa água, ainda faço até hoje, né? Lógico. As pessoas que conhecem a minha mãe, têm um convívio com ela, perguntam: o que você está fazendo? Aí eu falo que é a água que eu estou introduzindo. É isso mesmo. Hidratação é extremamente importante. Parabéns pelos cuidados que você tem com a sua saúde, com o seu esposo, né? E também da sua querida mãezinha. Muito obrigado por participar, por aceitar o convite, viu, Raquel? Um forte abraço, tá? Outro. Que legal, né? Que bom. É isso que a gente quer, né? Pessoas investindo na saúde e não na doença. É isso que eu tô aqui me esforçando em passar para você, né? Que é possível você investir na sua saúde de forma natural, fazendo uso de um projeto com certificação comprovada, né? Tanto aqui no Brasil como no exterior, viu? Lá nos Estados Unidos também, esse projeto ele tem comprovação que esse dispositivo que dura a vida toda, ele gera um campo forte monopolar. Quando você introduz ele na água, nós já vimos que ele fica extremamente leve, mas tem algo a mais. Quando faz a quebra da molécula da água, né, que a gente chama dissociação, para ela ficar da forma como nós estamos falando, eficiente, libera hidrogênio, hidrogênio molecular. É o H+ na fórmula química. E os estudos estão apontando cada vez mais que a introdução do hidrogênio na saúde humana, né, é extremamente eficiente em vários setores. Mas hoje nós vamos falar da parte cerebral, porque o H+ ele tem uma ação antioxidante. Então você tem um organismo inflamado, tá aí uma forma de você desinflamar o seu organismo. Mas é interessante que o H+, esse hidrogênio, ele tem uma capacidade de atravessar uma barreira de proteção natural do seu sistema nervoso. O nosso sistema nervoso ele tem uma proteção contra toxinas e, enfim, patógenos, né? Então ele tem essa proteção. Mas o H+ ele consegue penetrar. Quando faz isso, neutraliza o excesso de radicais livres. Então, essa velocidade, não é uma doença degenerativa, essa velocidade, ela perde força. Então ela vai perdendo força. Ela não está mais acelerada, porque o radical livre, ele corrói a membrana celular, ele acelera o processo em doenças degenerativas, mal de Parkinson, esclerose lateral amiotrófica, mal de Alzheimer, né? Então o radical livre desacelera. Legal, né? Então o H+ vai contribuir para isso. Além disso, tem um estudo sobre hidrogênio
apresentado por uma medicina, um instituto de medicina nos Estados Unidos, que falou sobre a questão que ela evita, né, o H+, né, mostrando que o hidrogênio impede que uma enzima específica danifique a proteína. E isso é muito bom, especialmente em doenças neurodegenerativas como o Alzheimer, entendeu? E tem também um teste recente que foi feito em camundongos que mostrou que 50%, olha só, a melhora de 50% na função sináptica. Olha só, a comunicação melhorou, o desenvolvimento motor e cognitivo. Então, isso mostra que prolonga a vida útil das células nervosas, células cerebrais, né? Então, o hidrogênio, que naturalmente vai estar mais na sua água, e por isso que você viu essas pessoas melhorando, né? A sogra da Eva, a mãe da Raquel, né? Que já estavam dentro do processo de Alzheimer, mas melhoraram. Tiveram o quê? É, atenuou ou melhorou, né? Podemos dizer até que melhorou, né? A parte cerebral, parte motora, a parte social. Hoje é um convívio normal. Tanto é que você ouviu dizendo aqui, se a pessoa não souber que tem Alzheimer, acha que ela não tem. Por quê? Vida normal. Olha que interessante, né? Então, o H+, ele atua com um agente neuroprotetor no combate contra o Alzheimer. Olha quantas coisas boas tomando água. A pessoa não alterou a rotina dela, não. Porque água todos nós tomamos. Talvez você vai precisar ali ajudar um pouco mais a pessoa, salientar um pouco mais para a pessoa, né? Mas você vai ver os resultados como esses que nós estamos vendo aqui, que nós ouvimos aqui agora. Lembra que eu falei do sono, que a gente precisa dormir bem? Então, calma aí, Raimunda. Tá meio ansiosa aí, mas vai dar certo. Daqui a pouco eu te chamo. Então, a questão do sono. Lembra que eu falei dos neurotransmissores? Então, ó, quando você tem o sangue oxigenado, rico em nutrientes, eles ativa os neurotransmissores. Aí que vai. Qual que é o neurotransmissor que ajuda você a dormir profundamente, ter aquele sono reparador? Chama GABA. E a melatonina regula o sono e o alerta. Tá? Então eu preciso que esses dois neurotransmissores recebam os estímulos necessários. E dentro desse projeto, esse aqui que dura 3 anos, ele libera magnésio. E o magnésio é um combustível para o seu neurotransmissor. Mas não adianta, se o seu sangue estiver sujo, você faz uso de magnésio. Ou qualquer outro remédio. Vai ter efeito? Vai, mas menor. Você quer tomar uma vitamina? Você quer fazer uso de algum suplemento? A água que leva isso para suas células, e uma água extremamente leve vai potencializar. E o magnésio, ele é o gerente. Então ele segura o cálcio naquele que precisa e libera o cálcio naquele que está com excesso de cálcio, como pedra nos rins. Então, o 100% natural equilibra toda essa parte sua, não só cerebral, mas toda a parte do seu corpo. Lembra que melhorou a circulação, diminuiu a viscosidade do sangue? Fazendo com que o coração alivie o trabalho, vai regularizando a pressão. Agora, quem dá o remédio é que tira o remédio. Você tem que fazer os exames, normal, não vai mudar nada. Ah, eu estou tomando remédio, continua tomando, não tem problema. Só que você vai aos poucos percebendo a melhora. E os profissionais que cuidam de você vão perceber essa melhora. Não foi isso que a Raquel disse e que a Eva disse? As, as pessoas que convivem começam a melhorar. Então, isso vai aparecer no seu exame. E o seu médico vai começar a tirar esses remédios, né? Ver que você tem uma vida melhor agora, mais saudável, né? Então, o pessoal tá falando do like lá, né, no YouTube. Eu tô lendo aqui. Deixa o like aí, eu fico feliz, viu? Você deixa, se você estiver gostando, lógico, né? Deixa o like, se inscreva. Você viu que esse canal é novo, né? Eu tava em outro canal. Já tô chegando a 1.000 inscritos no canal no YouTube. Dá uma forcinha aí, vamos hoje passar esses 1.000 aí. Deixa o like. Mas voltando aqui, você viu quantas funções só tomando água? Agora, lembra que eu falei do intestino? Olha, o seu intestino ele precisa de 1 litro de água para funcionar bem. 1 litro.
Agora, uma água extremamente leve vai ajudar o bolo fecal ficar pastoso, o trânsito intestinal acontecer, e dessa forma você vai ao banheiro todos os dias, que é extremamente importante. Olha quantas questões, né? Só tomando água melhoramos o sono, melhoramos a circulação, melhoramos o intestino, fizemos uma proteção na parte cerebral, porque lembra que os neurônios se comunicam através de impulsos, de pulsos? Então, esses impulsos, quando o organismo está hidratado, funciona melhor. Não é assim? Se você está num ambiente com água, ninguém vai mexer com eletricidade, porque a água é um grande condutor de eletricidade. E esses choquinhos, se o seu cérebro está bem irrigado, vai acontecer melhor, tá? É claro que não substitui o que nós falamos: atividade física, atividade motora, fazer palavra cruzada, exercitar o cérebro, uma boa leitura, né? Boa alimentação, mas a maior parte do seu corpo é formado por água, então você precisa cuidar dessa parte. Aí muitas pessoas, infelizmente, não têm muita energia, então eu vou te dar uma dica. Quando o seu organismo está limpo, até a energia aumenta. A, a nossa, nosso corpo tem uma reação química, ATP, toda vez que acontece, a ATP te libera energia. E um organismo limpo, um sangue oxigenado, rico em nutrientes, vai fazer com que você tenha mais disposição. Vamos fazer uma recapitulação então, ó. Tô dormindo melhor, tenho disposição durante o dia, meu intestino funciona bem, meus rins, meu fígado, é, e além disso tudo, né, minha parte cerebral bem protegida. Para finalizar, eu falei sobre a questão do magnésio, né? Ele tem, lembra do hipocampo que eu falei ali? Então, o magnésio ele é extremamente importante para aumentar a plasticidade sináptica e a densidade desses sinais dentro do hipocampo. Olha só, então vai gerar uma melhora nas habilidades de aprendizado, de memória, curto e longo prazo. Então também é uma prevenção você fazer uso desse projeto, uma correção, uma prevenção 100% natural para toda a sua família, até os animaizinhos, viu? Pode dar água para criança, adulto, jovem, gestante, todos. É água. Isso aqui não é remédio. Por isso que há 20 anos, como terapeuta, o primeiro passo que eu faço é limpar o organismo da pessoa. Olha só quantos resultados você ouviu aqui. Olha quantos resultados você está vendo aí no YouTube. As pessoas digitando como a Delvita. Obrigado, viu, Delvita? Olha só, refluxo, insônia, intestino preso, calor da menopausa. Olha só quantos benefícios um único projeto. Como pode isso? Porque a maior parte do seu corpo é água. E água realmente faz toda a diferença, viu? Eu tenho 71 anos, tenho intestino preguiçoso e colesterol alto. Marli, então tá na hora de resolver, né, Marli? Marli Santos. Se você fizer do jeito certo, procure a pessoa que te convidou. Inclusive, vamos falar sobre isso. Como é que eu faço para adquirir? Você viu que eu não falei nenhum 0800, eu não falei clica nesse link, nada disso. Entra nesse grupo de WhatsApp, nada disso. Porque não adianta você ter produto. Nós somos muito honestos com isso aqui. Não adianta você ter. Você tem que usar do jeito certo. Então, como funciona? E por que que eu não vou falar no preço? Porque nós temos esse aqui, ó, para a família toda, tem esse aqui que você pode sair da sua casa, levar para onde for, né? Talvez você tenha um trabalho que você fica muito tempo fora, ou faculdade, enfim. Então, a pessoa que te convidou, ela vai ajustar esses detalhes com você. Primeiro, vai fazer uma ficha de pesquisa de saúde, entendeu? Você que é o nosso convidado, ó, primeiro, vai fazer uma ficha de pesquisa de saúde, a pessoa que te convidou. Segundo, ela vai ver qual desses dois, né, projetos vão fazer mais sentido para você. Aí, quando chegar na sua casa, ela vai ajudar você a fazer a instalação e te passar o protocolo de hidratação. Qual a quantidade de água que eu devo tomar? Qual a quantidade de água que eu devo tomar? Como eu tenho que fazer para distribuir isso durante o dia? É isso que faz a diferença.
todo dia você fazer o protocolo do jeito certo, do jeito correto. Combinado? Então a pessoa que te convidou vai cuidar desses detalhes, mas eu estou de plantão. Qualquer dúvida, você passa para ela, ela vai passar para mim e eu vou te responder, porque nós estamos todos juntos querendo levar saúde e qualidade de vida para mais e mais famílias, porque nós merecemos ter saúde e qualidade de vida. Combinado? Vamos agora esclarecer algumas dúvidas, né? Por exemplo, a Raimunda, eu não sei se é dúvida, né? Vamos ver aqui com a Raimunda. Ativa seu microfone, Raimunda, por favor. Em que posso ajudar? Ó, antes, Raimunda, a pessoa falou que estava para fazer cirurgia e não precisou mais. Olha quantos depoimentos chegando aí no YouTube, que legal. E aí, Raimunda, em que posso te ajudá-la? Não, não é Em que dúvida que posso eu tenho, ajudá-la? não, Ramon. Eu tenho falar muito bem desse projeto. Infelizmente, né, hoje eu nem sabia dessa live, porque às vezes eu esqueço de ir lá, né? Eu tô com um problema de Alzheimer, estou fazendo tratamento, mas quero te deixar claro que tu me conhece, eu sei que você me conhece, já cheguei para fazer outros tipos de comentário, mas quero te dizer que todos os 15 benefícios que eu tive na saúde eu continuo. Mas como você começou aí dizendo que o problema de Alzheimer, ele é autoimune, ele é uma coisa que, infelizmente, é terrível. Mas, mesmo assim, eu tenho a te dizer que a maioria das pessoas que convive comigo e que sabe que eu tenho, não acredita. Porque eu ainda consigo ir em banco só, consigo fazer minhas compras, consigo ainda tomar conta de meu velho que é acamado, a pulso, mas consigo. E quero dizer que o recado que eu quero deixar é que as pessoas que gosta de cuidar da saúde, para mim, não tem outra coisa melhor, não tem remédio, não tem nada que a pessoa venha achar melhor do que se cuidar bem com a água magnetizada. O Raimunda, me problema de fala Alzheimer, aqui. ele é terrível, mas você pode ter Raimunda, uma vida saudável, né? Mesmo assim com ele. A qual gente a tem sua muita idade força. hoje, Raimunda? Eu tenho 65 anos. Eu fui sessenta e diagnosticada cinco anos. há 2 anos atrás. A coisa que mais me Então, atrapalhou realmente foi estar junto com vocês, né, trabalhando. Isso aí me atrapalhou um pouco. Mas mesmo assim, ainda não deixa, deixei de ver, não. deixa eu só falar, ó, você ligou, você acessou a reunião pelo Zoom. Você desconectou o som, você enquadrou o seu aparelho, você está muito bem, Estou coordenando as ativa. ideias muito bem. Uhum, Então, mesmo você tendo sido diagnosticado, é isso que nós falamos, né? Continue se hidratando, continue se cuidando, porque com certeza você vai ter uma vida ainda muito grande, com qualidade. Porque com envelhecer a gente vai, certeza, né, é o Arruda? que eu Mas a gente vai espero. envelhecer com saúde e Tem hora que eu qualidade nem de vida, né? acredito, até eu não acredito, tem hora que eu não acredito, mas, infelizmente, algumas baixas estima que aconteceu na minha vida, eu tenho que aceitar e cuidar. Mas todos os outros benefícios que eu tive 3 anos atrás, eu continuo com eles. Que bom. Fico feliz, viu? Muito obrigado por ter conectado, Raimundo. Num outro momento a gente entrevista e vê esses outros benefícios que você tem, combinado? Um Tá abração para o certo, seu tá. esposo também, viu, Raimunda? Tchau, Tá, tchau. obrigado, Romulo, obrigado. Eu te admiro muito, Legal. viu? Obrigado. É recíproco também, viu? Um abraço. Tá, Tchau, tchau. obrigado. A Raimunda é uma guerreira mesmo, um exemplo para todos nós, né? Não focar no problema, é focar na solução, né? Então, se tiver mais alguma dúvida, pessoal, eu estou vendo que tem alguns como levantar, vamos dar preferência para dúvidas, né? Se tem alguém aqui colocar alguma dúvida, né? Quero parar de tomar remédio para dormir. Tá aí, viu, Alaide? A solução, tá? Você tendo um organismo leve, é, um sangue leve, oxigenado, com nutrientes, né? Vai ajudar você nos neurotransmissores, tá bom? Procure a pessoa que te convidou, viu? Aqui, ó, a Ideleide, que falou que ia fazer uma cirurgia na vesícula. Que legal, né? Aí foi cancelada, não precisou, né? Limpou. Se der tempo, médico é o médico. Se o médico falar tem que fazer, tem que fazer. Mas se há um tempo, se o médico está monitorando e você começa a fazer corretamente, com certeza a IDILDES fez corretamente, aí está o resultado, né? Vamos falar aqui com a Maria.
Vamos ver aqui o que que é que a Maria. Ativa seu microfone aí, Maria, por favor. Acho que não está conseguindo ativar o microfone. Vamos tentar aqui, Maria. Vê se você consegue ativar o microfone. Coelho, Maria Coelho. Tá, então nós já passamos do horário. Eu quero agradecer a todos pela presença. Fico muito feliz. Desculpa se você fez uma pergunta, alguma coisa eu não consegui. Talvez você quis deixar alguma mensagem, mas eu tirei, né? Porque você viu que nós fomos perturbados aqui durante a nossa palestra, mas graças Você ao nosso bom tá me Deus. ouvindo, Rômulo? Ah, agora sim, Maria. Quase que eu Oh, finalizo, não te desculpa. escuto. Olha, eu assisti sobre o Alzheimer, né? Então, olha, tem até uma menina de Fortaleza aí, né? A... E a outra que falou por último sobre o Alzheimer. Olha, eu tinha esquecido que eu tinha sido diagnosticada com Alzheimer. Olha, hoje eu decoro o texto da Bíblia, eu decoro o número de telefone, eu ando sozinha, viajo de Belém para Fortaleza, fui para Brusque acompanhada, mas voltei feliz, porque vim com o projeto da saúde familiar. Rômulo, vocês são os anjos de Deus na Terra. Esse projeto é de Deus, não é nosso. Está dentro da nossa casa, mas tenho certeza que é um projeto de Deus, porque é demais o que faz com a Legal. gente. Que Obrigado, bom, tá? Maria. Obrigado E uma boa você. noite. Na hora que você quiser me chamar, assim, outro dia, marcar. Vamos. E o Domingos Porto, hoje o Domingos Porto já me ajudou a fazer até compra aí dentro. E Eu eu tô falo com o feliz Domingos, eu conheço ele, eu falo com ele e a gente conversa, tá? eu estou muito feliz mesmo. Que bom, E um legal. abraço para todo esse povo que está aí com fé e está se cuidando e muitas outras que vão entrar, com a ajuda de Deus, vão entrar e Beleza. ficar livre dessas doenças, que é muito Valeu, ruim. Maria. Valeu, querida. Muito obrigado, viu? Um forte abraço. Fico contente, né, saber que o nosso projeto está ajudando a esquecer que foi diagnosticada com Alzheimer. Isso que é investir na saúde, né, Raquel? Então, quero agradecer a você, Raquel, de coração. Obrigadão, viu, pela essa força. Também a Eva e a todos que fizeram parte dessa reunião, ao Antônio, que nos ajudou a levar essa palestra a mais pessoas. Você que deixou seu comentário aí no YouTube, deixou seu like, se inscreveu no canal, né? Então, muito obrigado de coração, excelente noite. Procure a pessoa que te convidou, invista na sua saúde, você